Agradecer a Papai do Céu por mais esse encontro, para que o Robson seja intuído e nos traga palavras de conforto, com uma boa palestra, que a Marise possa fazer uma boa leitura. Agradecer pela vida, agradecer pelo dia, que assim seja. Repete a lição equivocada sem qualquer mágoa. A aprendizagem dispõe de várias técnicas para fichar o conhecimento. A do erro e do acerto constitui a mais comum e normal. Na área dos acontecimentos morais, o processo ocorre da mesma forma. Erro de hoje, reparo mediante a repetição da experiência, aprendizagem fichada para sempre. Muito bem. Boa noite a todos. Todos e todas, né? Sejam bem-vindos. Está funcionando aí, né? Hoje estou ouvindo. Muito bem. Obrigado, Cid. Vou dar um reforço aqui no ForeBlue. A casa aqui é a casa com a irmã de Blumenau, né? E nós vamos ter o quarto ForeBlue, Fórum Espírita de Blumenau, e o tema é conscientização espiritual e a nossa evolução. Então vai acontecer, começa na sexta-feira à noite, né? Vai ter uma peça de teatro lá com Amigos da Luz, é uma comédia espírita muito engraçada, né? E que realmente eles fazem muito sucesso no YouTube e aí no Brasil inteiro, né? E eles vêm nos brindar com esse teatro, ou seja, instruir de forma engraçada, né? Porque a gente acha que às vezes as coisas, ser sério é o caminho certo, né? Mas ser sério é estar sorrindo também, né? Ser sério não é ter uma cara sisuda, né? Então a gente vem se divertir com o espiritismo também. E na sexta-feira vai começar, tem um horário, tá tudo certinho aqui. Qualquer dúvida pode pedir para a Dora, tem o panfleto lá na frente, tá? E assim, só tem um custo, tá? O fórum vai ser dia 9, 10 e 11, né? Se vocês quiserem participar dos 3 dias, tá? Tem um preço especial para vocês que são frequentadores. Se for os 3 dias é R$100. E se for um dia só, é R$60 por dia. Ah, vou na sexta é 60, vou no sábado é 60. Tá? Ou vou no domingo no sábado, no domingo e na sexta é 60 por dia, por pessoa. Tá? Isso, claro, vocês sabem que todo evento tem um custo e não é barato. Né? Então a casa sempre peita esse evento aí para trazer as pessoas, porque no dia 10 e 11 vai ter palestrantes aí, vai ter um monte de coisa boa, um monte de novidade, um monte de informação. Então, assim, cientistas renomados, né, palestrantes renomados, e vem trazer conhecimento para nós. Então, vale a pena o investimento, e é assim que funcionam as coisas, né? Para comprar o pãozinho a gente tem que pagar também, né? É assim que funciona. Bem, provas e expiações. Eu senti falta da musiquinha na oração. Eu gosto tanto de música, né? Quase que eu pedi para deixar a música, mas não veio a música, né? Daí, tudo bem, então é sem música hoje, né? Quando a gente fala em provas e expiações, quando se fala na doutrina espírita, se tem uma explicação baseado na reencarnação. E eu vou fazer uma breve leitura aqui para vocês de 2 questões, aliás 3, para que a gente possa se situar teoricamente e depois entrar um pouquinho mais nas questões mais cotidianas. No capítulo 4 do Livro dos Espíritos, este aqui, né? Especificamente no item reencarnação. Na pergunta 166 diz assim: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Aí a resposta dos espíritos é pequenininha, mas muito sábia. Suportando a prova de uma nova existência. Então isso quer dizer que, primeiro que a gente tem que entender, acreditar e procurar estudar sobre a reencarnação. Né? Porque dentro do espiritismo, sem a lei da reencarnação, a gente não consegue explicar as outras coisas. E o espiritismo, baseado na codificação de Allan Kardec, né, nas informações dos espíritos, mediante a explicação da reencarnação, que nós temos várias vidas, né, para que a gente possa evoluir e crescer e se melhorar. Essa explicação vem nos trazer essa questão da primeira prova que a gente tem, que é de uma nova existência. É claro que dentro da existência, depois a gente vai falar um pouquinho,
Mas só viver já é uma prova. Não é verdade? No cotidiano, só vivendo não é uma prova? Acordar cedo, né? Você está cansado, trabalhou o dia todo, é filho, não dormiu, é isso, aquilo. Mas tem que acordar cedo para trabalhar. Não é difícil. Né? Às vezes a gente acorda, que prova. Né? Tem que levantar todo dia cedo. Isso é uma aprovação. Eu devo ter feito alguma coisa para levantar esse horário. Né? Não é assim que a gente fala? Porque a gente reclama das coisas, porque nós ainda não interiorizamos que as dificuldades que nós enfrentamos, elas são para nos ensinar. Né? Mas nós vamos voltar lá. Vamos um pouquinho mais à frente. E aí, um pouquinho mais abaixo, ele segue e diz o seguinte: como a alma realiza essa nova existência, é por sua transformação como espírito? Aí a resposta dos espíritos. Depurando-se, a alma sofre. Então quer dizer que na vida, como é uma prova, a gente sofre. O sofrimento é uma prova para que a gente possa ser melhor, para que a gente possa atingir a felicidade. Né? Muito simples isso, né? Muito simples. Só que no dia a dia é um pouquinho diferente. Né? Bem, sem dúvida, uma transformação que a gente tem que fazer em nós para chegar a essa felicidade. Mas para isso, lhe é necessário a prova da vida material. Olha, lá embaixo ele repete de novo. Porque a vida material é uma prova onde a gente vai sentir as dores do corpo, as dores da alma, né? Mas quando a gente desencarnar, a gente vai sentir ainda mais, né? Porque na carne, na vida material, a gente não consegue vislumbrar todas as coisas, né? O que a gente fez, o que os outros estão fazendo, ou o que a gente já fez nas outras existências, né? Mas vamos um pouquinho mais à frente. Aqui, deixa eu dar um espacinho aqui. Muito bem. E aí na 167, vou ficar atrás do pilar aqui, né? Diz assim: qual é o objetivo então dessa reencarnação? Né? Porque já vimos que para a gente reencarna, e a vida é uma prova, né? Mas qual é o objetivo dessa reencarnação? Já falamos um pouquinho, vamos falar mais. Mas os espíritos respondem na 167. Expiação. Está lá, taxativo. Pode procurar na 167 que está lá. A primeira palavra, expiação. Não é aquela coisa de dar uma espiadinha. Eu vou espiar. Se bem que quando a gente desencarna, eles chamam a gente e pedem só dá uma espiadinha aqui no que tu fizesse. Né? Aqui dá uma espiadinha. Não é essa espiadinha. Né? É outra. É expiação. Né? Ou seja, é a vida, né, que a gente vai viver e vai expurgar aquilo que a gente, em outro momento, não fez bem feito. Né? Não deve ser Jesus, né, mandando mensagem para vocês, né? Uma vez eu vi um filme que o menino atendeu o telefone, o diretor estava discussando, ele disse: olha, só um pouquinho que é Jesus. Né? Super importante ele, né? Todos nós somos importantes, né? Mas devia de ser Jesus, o tio dele, né? Não Jesus de Nazaré, né? Bem, na 167 a primeira palavra era assim: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Nós fizemos parte da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? Né? Porque se a reencarnação não existisse, a gente não vivesse outras vidas, né? E Papai do Céu não nos desse a oportunidade de ter as provas para crescer, de expiar os nossos erros, de retomar as lições que a gente precisa, assim como na escola, né? A gente cita esse exemplo, mas ele é muito simples, mas ele cabe muito para o momento, né? Na escola, quantas provas a gente já fez? As séries que a gente passou. Alguns foram um pouquinho mais, né? Outros avançaram, fizeram um pouquinho, estudaram um pouquinho mais, se esforçaram um pouquinho mais, e assim é a vida, né? E não é só as provas dos estudos, é a prova de passar as linhas dos sentimentos, da compreensão, do amor, do perdão, do entendimento das pessoas. Meu Deus, mas por que aquela pessoa age daquela forma? Por que ela ainda me fala aquilo se eu já conversei com ela, eu já pedi perdão a ela, eu já disse para ela, mesmo não estando errado ou errada, eu assumi o erro, mas mesmo assim ela vive insistindo, vive tocando naquele assunto, vive espizinhando aquilo e isso ainda me incomoda. Bem,
isso tanto pode ser uma expiação como pode ser uma prova. Vai depender de quem começou. Quem é que começou? Porque geralmente é os outros que começam, né? Porque se os outros não tivessem dito isso, se os outros não tivessem feito aquilo, né? Se de repente se a pessoa não tivesse parado, se de repente ela tivesse andado mais rápido, se ela desse pisca, se ela tivesse pelo menos me ajudado no trabalho, eu pedi uma ajuda, ela não me ajudou. Porque às vezes a gente quer que as pessoas façam as coisas pela gente, mas a gente não para pensar se a pessoa tem condições de fazer aquilo, se a pessoa pode fazer aquilo, se naquele momento ela tem aquele tempo para fazer aquilo. E aí que está, né, a necessidade da gente viver a vida, da gente experienciar. E aí, dependendo de como você agir, dependendo do que você pensar, dependendo do que você vai fazer, você pode transformar isso numa, talvez, grande expiação. Porque às vezes você pode deixar os sentimentos que estão ali latentes, que não são muito positivos dentro de você, né, tomar a frente, fazer uma vingancinha, né, não falar mais com a pessoa, né, boicotar ela no trabalho, se de repente você tem algum relacionamento com ela, ou abrir uma caluniazinha contra a pessoa, fazer um comentáriozinho, né? Ah, mas eu não fiz, mas eu tenho vontade de fazer. Bem, se você tem vontade de fazer e ainda não fez, que bom que você não fez. É uma coisinha a menos para você resgatar. É uma coisinha a menos para você espiar. Mais trabalho para não pensar isso. Porque, às vezes, no cotidiano, dentro das nossas provas, do dia a dia, né, a gente tem que parar para pensar. Por quê? A gente tem que parar para pensar. Por esse motivo aqui. Por isso que eu coloquei isso aqui, passado, presente e futuro. Vocês já perceberam que o passado, o presente e o futuro, eles são uma coisa muito agregada, muito junta? Já perceberam isso? Por exemplo, o que eu falei já é passado. Estava no presente, era futuro, mas já não é mais, agora é passado. É presente, é futuro, é passado, é presente, é futuro. Ó, eu estou falando, está ficando no passado, está ficando no presente, está ficando no futuro. Está vendo isso? Então isso é uma coisa muito conjunta. E se a gente não começar a fazer as reflexões que a gente precisa fazer diante daquilo que a gente está fazendo no presente, que era futuro e já foi passado, constantemente a gente vai estar reparando, indo e voltando, indo e voltando. Agora, existem algumas formas da gente trabalhar isso em nós, tá? Para que a gente possa passar melhor as provas com mais tranquilidade. Nós fizemos poucas reflexões sobre nós e sobre a vida e sobre as coisas. O cotidiano, a gente deixa que o cotidiano nos atropele. A gente não consegue observar muitas vezes as coisas. Né? E quem são essas coisas? A nossa família, o nosso filho, a nossa filha. Né? A gente não consegue observar os nossos amigos. Às vezes a gente vive uma vida isolada. A gente se isola. Isso acontece ou não acontece? Acontece ou não acontece? Mas sabe por que acontece? Porque nós achamos que os outros, né, ou por um medo, né, nós não queremos nos relacionar com as outras pessoas porque nós temos medo de nós mesmos. Porque a gente sabe... Primeiro a gente se justifica. Não, eu não vou mais falar com aquela pessoa, eu não vou mais falar com ela, não vou visitar ela, nem meu parente, nem aquela pessoa que eu conheci lá, porque, meu Deus, aquela pessoa é muito chata. Meu Deus, só fala daquilo, só fala de futebol. Né? Só fala de futebol, e se você não gosta de futebol, tem gente que gosta. Né? Aí só fala de novela, só quer ver novela. Né? Mas é a vida da pessoa. Agora você já testou, já verificou, já foi lá ver se realmente é isso? Ou será que não é um conceito, um preconceito, algo que você criou na sua mente e que o próprio pensamento você vai ter que depois resgatar? Porque às vezes não é nada daquilo que você está vendo. Nós julgamos constantemente as coisas. Eu até estava vindo para cá. Eu saí 15 para as 5 de casa. Cheguei, era 7h10. Né? E como eu tive a oportunidade de ficar muito tempo parado no carro, né, eu tive a oportunidade de julgar bastante também. Né? Então, assim,
Poxa, por que a pessoa não vai? Por que tem tanto trânsito? Por que é isso? Por que aquela placa? Por que a pessoa não botou aquela placa? Por que não sei o que lá? No fundo, a gente faz coisas desnecessárias. Porque isso não vai resolver a nossa vida. Não vai trazer benefícios nem para nós e nem para os outros. E a prova da vida está em você sair do lugar, tomar atitude, procurar entender os teus sentimentos, procurar pensar nas coisas que você vai fazer. Porque às vezes a gente toma atitudes impulsivas e é natural, isso faz parte. Algumas pessoas têm essa natureza de impulsividade, é natural. Só que tem que comedir, tem que ver, tem que medir. Para elas é mais difícil porque é algo natural. Para as pessoas mais racionais é mais difícil tomar atitude. Para as emocionais, às vezes é um Deus nos acuda. Parece que vai acabar o mundo. As coisas vão se acabar. E na verdade não é nada daquilo. É que o que nos falta, eu acredito que deve ser uma prova de nós todos, pelo menos eu participo disso, uma das grandes provas que nós enfrentamos é a prova da paciência. A gente tem que ter paciência. Eu não tenho paciência para a forma que aquela pessoa fala. Eu não tenho paciência para olhar para aquela pessoa porque eu não suporto a roupa que ela veste porque ela é muito cafona. Olha quanta coisa a gente cria desnecessária. Eu estou falando isso, eu não faço isso. Estou falando isso porque isso pode estar no nosso pensamento. E são coisas desnecessárias. E essas coisinhas vão juntando com outras coisinhas e vão dificultando os momentos que a gente tiver que ser provado pela vida, no sofrimento que nós construímos ou que o universo faz com que você tenha que enfrentar. Porque tudo muda, tudo se transforma. Já dizia Shakespeare, né? O mundo não para que você se conserte. O mundo segue. Né? A tecnologia está aí, a vida vai para frente. Tem pessoas que estão correndo atrás da máquina. Vão trabalhar, vão buscar, vão atrás. Se você... eu estou me sentindo mal, eu não estou bem. Vai visitar um asilo. Vai ver as pessoas que têm problema. Para de ficar reclamando. Para de ficar se vitimizando que a vida é ruim, porque a minha cidade é ruim, que as pessoas são assim, que as pessoas deviam ser assado. O problema está com você. Você está criando uma dificuldade para as próximas provas que você vai ter, porque em vez de você fazer o bem e ganhar benefício dos espíritos, você está dificultando o trabalho deles e o seu, do qual você vai ter que espiar mais à frente. Está entendendo? Mas isso, meu Deus, é muito complicado para entender. Então quer dizer que, meu Deus, viver a vida é muito ruim. Não. A vida é muito simples. A vida é maravilhosa. Ela é benéfica. A vida foi nos dada justamente para que a gente possa passar essas provinhas. Mas enfrentar com tranquilidade, porque todo mundo tem problema. Ou é financeiro, ou é com o pai, ou é com alguém que tem alguma deficiência em casa, física, né? Ou é alguém que está cego, ou é alguém que não consegue andar, ou é o pai e a mãe que já está acamado, ou é o sogro, a sogra. Sempre a gente vai ter algum probleminha. Ou é um probleminha com o vizinho, que às vezes foi você que criou, né? Que é muito simples de você resolver. Chama o teu vizinho, diz assim, eu quero falar contigo. Que horas são agora? 8 horas. Faz isso hoje, chama ele. Ele está lá na TV, eu vou atrapalhar ele. Não se justifica. Vai lá, chama ele, diz, olha, quero te pedir perdão por aquilo que eu te disse, por aquilo que eu fiz, por aquilo que a minha família falou, por aquilo. Pede perdão, pronto. Me desculpa. Se a pessoa te perdoar, ótimo. Se ela não te perdoar, você fez a sua parte. Você diminuiu a tua expiação, né? E se era a prova que você tinha que enfrentar com os teus vizinhos, você já deu um passo à frente. Você está vencendo a prova. É assim que funciona. Mas o orgulho, a imagem, né, nos limita. Né? A gente fica preocupado com aquilo que os outros vão pensar. Mas se... Ali na entrada, pertinho da água, tem um negócio sobre o tempo. Vocês já leram aquilo? Na saída dá uma lidinha. Porque o tempo passa, tá? Papai do Céu é maravilhoso, é bondoso, a gente vai e volta. Só que por que a gente vai se prejudicar? Cada vez que a gente vai e volta e tem muita coisa para resgatar, é mais difícil. Tem as compensações? Tem. Papai do Céu é justo.
Só que para ter a compensação você tem que fazer o bem. Ser bom é melhor do que ser ruim. Porque na verdade a ruindade é uma coisa que faz parte do nosso processo, do nosso desenvolvimento sentimental. Ninguém na verdade é ruim. Às vezes a gente vê as atrocidades, né? Meu Deus, o mundo está acabando, cada vez... Aí a gente entra nessa onda, aí começa, aí tu bota na notícia, aí bota naqueles programas, porque o cara matou não sei quem, nananana. Se você entra nessa energia e escuta no rádio, porque foi atropelado, porque matou, porque caiu, porque do precipício, não sei o que lá, você entra nessa energia, você fica nessa energia. Saia dela. Procure mudar os programas que você está vendo, para que quando realmente chegue o momento de você enfrentar alguma dificuldade, alguma prova na tua vida, você fique mais tranquilo, você esteja com a cabeça mais tranquila, mais limpa, mais preparada. Isso é viver com simplicidade. Ninguém precisa reparar ninguém precisa ser melhor do que ninguém, porque não existe. Se nós estamos numa escala de evolução, olha só, nós estamos numa escala de evolução, e todo mundo vai chegar a esse objetivo, que é da perfeição, que é o conhecimento, que é domar os nossos sentimentos, que é viver uma vida mais em paz, mais tranquila. Se todo mundo vai chegar, por que a gente está perdendo tempo e fazendo comparação? Por que a gente está tão preocupado com o biguinho e com a vida dos outros? Qual é o problema? Não é verdade? Por que eu me preocupo com as outras pessoas? Com aquilo que elas estão fazendo da vida delas. É claro, eu tenho que me preocupar em ajudar, em tentar ser solidário, procurar entender. Se eu não sei, eu me calo. Às vezes é melhor ficar calado. Às vezes a gente fala alguma coisa, as pessoas se ofendem, e nem era para ofender, as pessoas se ofenderam. Mas você não teve culpa, porque não foi a intenção. Né? Agora, se você vê a pessoa que você falou e não foi a intenção, e ela ficou chateada com você, depois chega nela, dá um abraço, cumprimenta, fica com ela um pouquinho, pronto, aqui vai diluindo aquilo. Daqui a pouco ela vai ver que não é isso. E se ela não vê agora, vai ver daqui a um tempo. E se não for daqui a um tempo, vai ver mais à frente. Assim funciona. Mas a gente não. A gente quer porque quer que as coisas funcionem do nosso jeito. E aí, às vezes, você insiste, arruma um emprego, vai para um local, muda disso, muda daquilo, e não dá, e a tua vida não dá certo, e o negócio não dá certo, e dá errado, e as pessoas te boicotam, e te caluniam, faz isso, é porque não é aquele caminho. Muda. Pede a conta, vai para outro lugar. Eu não estou dizendo que é para fazer isso. Pensa antes. Agora, se você realmente viu que não é aquilo, poxa, está esperando o quê? Eu confesso para vocês que eu perdi bastante tempo já em algumas coisas. Não, vou tentar. Agora, se você tentou, porque a gente não pode desistir das pessoas. Uma coisa que eu tenho aprendido é que a gente não pode desistir das pessoas. Mas você primeiro não pode desistir de você. Eu sei que, assim como vocês, já passei bastante dificuldades em alguns aspectos da minha vida. E sempre me vinha uma coisa muito forte e me dizia assim, ó, você pode perder para todo mundo, mas você não pode perder para você. Isso sempre ficou muito forte dentro de mim. Então eu digo, perder para mim, ou seja, é eu domar o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha impaciência, a minha raiva, a minha imagem, as minhas dificuldades, os meus preconceitos, o meu julgamento. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso por mim. Porque se você melhorar, o universo é melhor. Porque nós somos um mundo dentro de nós. Você pode ver, se você se melhorar, as coisas começam a melhorar à sua volta. Às vezes tem um pico de meio que assim de embaralho, parece que tudo fica contra você. Às vezes a prova está aí, a expiação está aí. Parece que tudo, é um momento assim que dá tudo errado, as coisas começam, poxa, o ano passado foi tão bom. Tudo certo. Esse ano parece que desandou tudo. Eu não sei o que aconteceu. Opa, isso é um alerta. De duas uma. Ou é uma prova, ou você está espiando alguma coisa. Ou muita coisa. Por isso que a gente tem que se preparar. É? Vocês estão conseguindo me entender? Eu estou falando muito rápido? Não? Muito bem. Então vamos lá.
Então tem algumas perguntinhas que a gente deve fazer. Eu até anotei porque são várias, né? Se você pegar uma dessa e você conseguir raciocinar hoje sobre ela, show. Se pegar 2, melhor. Se pegar 3, melhor. Então pergunte-se, quem eu sou? Quem eu sou? Porque a gente só olha para a vida dos outros. O que eu quero ser? O que eu quero ser? Por que quero ser isso? Por que eu quero ser isso que eu quero ser? Né? Porque a gente só quer que os outros sejam aquilo que a gente quer que seja. Mas a gente não pergunta por que eu quero ser isso. Por que eu quero estudar? Por que eu quero melhorar? Por que eu quero amar mais? Por que eu quero ser mais solidário? Por que eu quero viver melhor? Por que eu quero ter mais paz? A gente não se pergunta por quê? Né? O que me deixa à vontade? O que me deixa à vontade? O que deixa você à vontade? O que te deixa bem? Já parou para pensar? Às vezes a gente está num turbilhão que a gente não consegue nem relaxar. Não tem um momento assim. Para esquecer. Para se envolver. Para pensar no teu anjo guardião. Para pensar em Jesus. Para agradecer. Que a gente faz bem pouquinho. Né? Quantas vezes você agradeceu pela força que você nem sabe que ganhou e que talvez nunca deu. E sempre ganhou. Dos espíritos que estão te acompanhando, dos teus parentes, daqueles que se foram e que você deve cortar o fio para que eles também cresçam, para que eles se vão para o mundo espiritual, estudar, trabalhar, fazer seus afazeres. Porque lá ninguém toma banho de leite e mel. Né? Então o que me deixa à vontade? Muito bem. O que me deixa bem? Né? Quando é que eu fico bem? Quando é que eu fico bem? Já se perguntou? Quando é que você fica bem? Bem, eu fico bem quando o dinheiro cai na minha conta. Não é quando o pagamento cai. Ufa! Ai, vou conseguir pagar as continhas. Meu Deus do céu. Isso faz parte da vida, né? Que bom que o dinheirinho está na conta. Bem, se não caiu é porque falta trabalhar, né? Tem que trabalhar para conseguir o dinheiro. Às vezes bastante, às vezes pouco, tem que ir atrás, tirar o bumbumzinho da cadeira e ir atrás, né? Mas se é só isso, meu querido, minha querida, o dinheiro acaba. E lá para cima ninguém vai levar ouro, nem dinheiro, nada. Ninguém vai perguntar assim, ó, quanto é que tu, né, tens no banco? Talvez eles perguntem para você, quanto é que você tem no banco sentimental? No teu banquinho de raciocínio. Ah, no teu baúzinho da bondade. Quanto é que... Abre o teu baú da bondade. Vamos dar uma espiadinha para ver o que tem lá dentro. Né? Bem, o que me deixa leve, com o coração tranquilo, e finalmente, o que eu vou fazer para que isso aconteça. Para que eu fique bem, para que eu tenha paz, para eu descobrir o que eu sou e o que eu quero ser. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer isso? Bem, aí a resposta, posso dizer para vocês que não tem receitinha, né? Somos o universo, cada um de nós. A resposta está dentro de vocês. Vocês vão ter que se questionar sobre isso aqui. Mas não é perguntar assim, ô mulher, o que tu acha? Mas assim, olha, hoje realmente tu estava insuportável. Não pergunte, né? Hoje, olha, na verdade é melhor eu nem dizer. Não pergunte para tua esposa, nem para teu esposo, nem para ninguém. Você tem que perguntar isso para você. Porque opinião todo mundo tem. Até você, se perguntando para si, pode se enganar. Porque você pode se justificar. Cuidado, né? Verifique realmente. Porque se você for perguntar para você realmente quem você é, o que você quer ser, e aí vier um monte de coisa, e vier as outras pessoas na cabeça porque você não chegou em você ainda. Né? Então você não está se preparando para que, quando chegar isso aqui, realmente você esteja melhor. E passe a ser você, a passar com tranquilidade e bondade. Né? E ter paz para enfrentar as provas e expiações. Porque a vida não é só prova e expiação. A vida é uma coisa maravilhosa. E para isso tem uma historinha aqui. Quanto tempo foi?
30 minutinhos? Então, vamos lá. Deixa eu ver se... Bem, eu vou contar o sabor das minhas emoções. O nome do... Essa historinha, tem várias histórias legais aqui. Está no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Tem aqui muitas comunicações que falam dos espíritos, né? Contando, ou seja, da sua vida do lado de lá. Tem gente que diz assim, eu nunca falei com ninguém, eu não acredito porque nunca ninguém veio falar comigo, né? Bem, então talvez falta você estudar um pouquinho, entender um pouquinho, procurar, né? Isso é uma visão materialista, né? De que o mundo espiritual não existe. Mas eu faço uma pergunta, né? Qual é a sua origem? De onde que você veio? Se nós estamos aqui hoje, se você veio até aqui hoje, é porque alguma coisa existe, né? Do lado de lá. E se todas as pessoas daqui têm esse sentimento, têm essas provas, e têm aqui comunicações com os espíritos, psicografia, é porque isso deve existir, né? Porque a gente não ia acreditar numa mentira vir aqui, né? Simplesmente porque enfrentar 2h30 de trânsito para chegar aqui e falar de uma coisa que não existe. Pode ter certeza absoluta que eu não perderia meu tempo para isso. Né? Agora, a questão de crença é de fórum íntimo. Você tem que buscar a tua fé. E fé é crer cientificamente, é entender o porquê que você está crendo naquilo. Não é uma fé cega. Fé cega já tivemos ou temos ainda. Eu não tenho mais fé cega, procuro entender. Bem, devido ao tempo, eu tinha 2 historinhas para contar para vocês. Uma do Giuseppe, de Paris, de 1863, uma comunicação na mesa mediúnica, do qual Giuseppe foi chamado por uma pessoa na mesa mediúnica, porque conhecia ele, né? E sabia um pouquinho da história dele. E ele veio contar, então, como é que foi a encarnação dele, porque na última encarnação dele, ele foi uma pessoa maravilhosa, compreensiva, passiva, tranquila, né? Porém, nas perguntas que foram feitas aqui para ele, na mesa mediúnica, ele veio agradecer a oportunidade, inclusive de esclarecer, né? E até servir como exemplo para as pessoas que estavam ali para aprender também. Porque ele disse que não foi só na última existência, apesar da bondade dele, dessa última encarnação, ele passar uma vida tranquila, e que ele foi cego durante a vida toda. Numa anterior, ele já tinha sido cego e surdo. Porque numa outra anterior, ele tinha usado, ele era uma pessoa materialmente perfeita, né? Ele tinha todos os sentidos, mas era uma pessoa de muitos dotes, e ele usou muito erradamente tanto o poder financeiro como todas as suas sensações, ou seja, extravasou em todos os sentidos. Então a espiritualidade achou por melhor, para ajudá-lo como uma expiação, né? Consequentemente, como uma prova, fazer com que ele viesse como cego e surdo, e na outra, lá em cima ele se comprometeu em ele vir cego novamente, para que ele pudesse, né, aí sim, espiar, né, o que ele fez na vida, pelo menos uma parte do que ele fez na vida, nas vidas anteriores. Né? Porém, o que aconteceu? No finalzinho, ele explica que ele não conseguiu passar as provas que ele recebeu, depois ele teve que voltar para espiar aquilo que ele fez de errado, só que na outra, que ele na próxima vida, ele já não viria mais cego. Ele já viria já em melhores condições, só que aí ele viria para reparar o mal que ele fez naquela vida onde ele foi cego e surdo, porque ele se revoltou, porque ele ficou cego depois dos 30 anos nessa vida, né? E nesse contento ele se revoltou e prejudicou muito as pessoas. Então, ou seja, ele, mesmo sendo cego e surdo,
ele prejudicou muitas pessoas, deixou as pessoas revoltadas, as pessoas, em especial as pessoas que estavam à volta. Então, ou seja, ele veio uma outra vida como cego, e depois vai vir uma outra vida para reparar, fazer algo de bom, de benefício para as pessoas. E para encerrar, certa vez uma mulher estava com o seu carro parado na estrada, e ela num local muito escuro, e ela desesperada porque o pneu furou, e de repente chegou um senhor e parou o carro e deu o sinal, e foi lá ver, e ela ficou meio desesperada, achou que era um assalto, ela não sabia mais o que fazer, e ela não tinha condições, não tinha força para trocar o pneu do carro, um carro um pouco grande. E aí ele bateu na janela e disse assim, a senhora está precisando de alguma coisa? Ela disse, não, aqui, do pneu e tal, e ela ficou dentro do carro, ali com medo, né? Fechou o carro e ele foi lá, tocou o pneu e tal. E aí quando ele já estava apertando as últimas porquinhas ali, ela abriu um pouquinho o vidro e, né, com muito medo ainda, ele olhou para ele e disse assim, ó, muito obrigado, moço. Ele só olhou para ela, deu um sorriso, né? E ela disse assim, tá, mas o que eu posso fazer para retribuir, né, a sua bondade? Ele olhou para ela e foi muito objetivo. Ele disse assim, olha, eu só peço para que, se a senhora tiver a oportunidade de fazer o bem a alguém, a senhora faça isso. Tudo bem, ela fechou o vidrinho, pegou o carro dele, foi embora. Aí chegou mais à frente, ela já tinha andado um monte, que tinha se perdido, furou o pneu, ou seja, tinha dado uma tempestade, uma chuva muito grande, e ela estava com uma fome, até que ela achou uma lanchonete, encostou, logo um pouco mais à frente, e aí sentou na mesa, e chegou uma moça, a garçonete, com barrigão assim, e ela olhou para a moça e tal, e deu um sorriso para ela, só que a moça não sorriu, ficou assim, estava um pouco triste, um pouco... E aí ela pediu o lanche e tal, comeu o lanche. E aí quando a moça foi lá dentro buscar a conta, que ela pediu a conta, ela deixou 5 notinhas de R$100 ali, escreveu no bilhete que aquilo era para ela e que era só para ela retribuir que ela fizesse o bem a alguém. E aí quando ela chegou à mesa, ela pegou o bilhete, leu aquilo e ficou muito emocionada, até porque ela olhou aquilo, ela não sabia, meu Deus, mas como é que essa senhora pode saber que eu estou com dificuldades, né, de comprar as coisas para o bebê, ou seja, eu não tenho condições nenhuma financeira. Como é que ela ficou muito emocionada? Como é que essa mulher pode saber? E aí ela foi, e ela trabalhava mesmo grávida, já quase ganhando neném, foi para casa, o marido já estava dormindo, aí ela deitou na cama, aí acordou ele, olhou para ele e disse assim, Paulo, olha só o que aconteceu hoje. E o nome da pessoa que trocou o pneuzinho da mulher é Paulo, é o marido dessa mulher. Então se você fizer o bem, ele volta para você, você fica melhor, passa as provas com tranquilidade, paz e amor, porque quem faz o bem sempre recebe. Mas não espere de quem? Alguém vai retribuir. Se não for aqui da carne, será do mundo espiritual. Muita paz e que as provas de vocês possam passar com muita tranquilidade, porque a vida é bela. Tenha uma boa semana, tá? Obrigado, Robson. Vamos refletir um pouquinho, né? Dando prosseguimento ao nosso trabalho, vamos pedir para o Robson agora fazer a nossa oração. Vamos fechar os olhos. Senhor, obrigado pela vida, pela oportunidade da simplicidade. Que o nosso coração possa se encher e preencher os vazios que ainda se encontram diante das dificuldades, das provas e das expiações. Protege, Senhor, o nosso pensamento, o nosso coração e a nossa ação diante daqueles que são colocados em nosso caminho para provar a nossa coragem, provar os nossos instintos e
e os nossos sentimentos que ainda estamos exercitando, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida que oferece tudo e que é bem-vinda. Obrigado, Senhor, pela vida que nos dá aquilo que necessitamos. Nos dá coragem para buscar e crescer e melhorar. Que possamos, nesse dia de hoje, irmos para casa mais tranquilos, buscando lembrar daqueles que ainda não envolvemos no nosso coração e que devemos perdoar. Mas se eles não nos perdoam, Senhor, dai-nos a oportunidade de amar, porque assim um dia nós vamos nos encontrar e no abraço bem quente e caloroso do amor nós vamos dizer: obrigado, meu querido, obrigado, meu amor, obrigado, meu amigo, obrigado, meu parente, obrigado, meu guia espiritual. Que assim seja.